E aí, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Se cuidando de todo mundo direitinho? Aqui vai mais uma aula de biologia. Estudamos carboidratos na semana passada. Nós vamos começar agora com um assunto novo, tá? Com lipídios. E esse é um assunto que eu fiz com uma aula diferente. Eu fiz um novo formato, né? Eu peguei aí slides e botei diretamente para vocês os slides. Espero que esteja melhor para vocês. E agora, gente, vocês vão dar um pause nesse vídeo, vai pegar aí, vai arranjar um lugar legal para vocês ficarem, um lugar agradável. Vão pegar aí caderno, lápis, borracha, caneta, o que for para vocês anotarem. Vão botar aí o título de lipídios e vão escrever aquilo que está no slide e aquilo que eu tô falando, tá bom? Tô muito rápida, então vai dando pause. Vai dando pause aí e anotando o que eu vou falando aí para vocês. Achou confuso? Então a gente vai ter aquela aula depois, né, à noite, para tirar as nossas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, gente, também tô disponível aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Boa aula para vocês e vão lá pegar o material. Então, pessoal, nós vamos começar com os lipídios hoje. Também chamados de gorduras, né? Também são conhecidos pelas gorduras. São biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Né? Eles são um grupo de moléculas orgânicas, são insolúveis em água, né? Essa daí é uma das principais características. São solúveis em solventes apolares, né? Aquilo que não tem carga, como por exemplo o álcool, o éter, o clorofórmio. Importante dizer que eles não são polímeros. Nos carboidratos vimos que unidades menores formam unidades maiores, né? Como se fossem os monômeros formando os polímeros. Nos lipídios isso não acontece. Em sua maioria é uma molécula de ácido graxo mais glicerol. É a junção dessas duas moléculas, que aí vai formar aqui um lipídio. Tudo certo? E aí nós temos como estamos vendo aí uma imagem, né, que fala sobre, tem aí o abacate, tem o coco, nós temos ainda também o leite, a gema, as carnes, óleos vegetais, frutas, isso tudo aí possui lipídio. Suas características gerais são representadas pelas gorduras, pelos óleos, ceras, hormônios sexuais. São insolúveis em água, né? Eles não se misturam na água porque eles são apolares. E por que eles são apolares? Porque eles têm cadeias de carbono enormes. Quanto mais carbono, menos afinidade com a água vai ter. São solúveis em solventes orgânicos, né? O éter, clorofórmio, benzina, o álcool. São ésteres formados a partir da reação entre ácido graxo e álcool. Então, funções de um lipídio, gente, tem diversas funções. E a primeira delas é o armazenamento de energia, né? Eles têm uma função energética, não é a principal função energética do corpo, que aí está os carboidratos, mas é a segunda, né? A sua segunda opção, como se fosse. No caso, se o corpo precisar de muita energia, eles vão pegar aí os lipídios. Eles formam as membranas celulares. Tem um grupo dos lipídios que vão estar presentes na estrutura dessas membranas. Ajudam as plantas na fotossíntese. Também tem um outro grupo aí que vai ajudar no processo da fotossíntese, né, dessas plantas. Tem uma função aí regulatória. Certas vitaminas, né, como a A, D, a vitamina E, vitamina K, elas são absorvidas na presença de gordura, na presença dos lipídios. Então, tem uma função regulatória. Eles também são hormônios sexuais. O colesterol é um lipídio. Tem várias funções no nosso organismo e funcionam também como isolante térmico, né? Eles regulam a nossa temperatura.
Quando está muito frio, eles vão manter a nossa temperatura, vão fazer aí um isolamento térmico na gente. Ao contrário, se tiver muito calor, nós vamos começar a sentir muito calor. E aí nós temos uns 5 grupos de lipídios, né? Os 5 grupos principais de lipídios, que são os glicerídeos, são os cerídeos, fosfolipídios, esteroides e os carotenoides, né? Então aí temos o principal deles, a primeira classificação, que são os glicerídeos. O que são glicerídeos? São moléculas de 3 ácidos graxos mais o glicerol, né? São representados aí pelos óleos e pelas gorduras. A fórmula está aqui, né? Um glicerol mais ácido graxo vai virar aqui numa gordura ou num óleo. Agora tem diferença entre eles. Óleos e gorduras tem diferença. Gordura é animal, óleo é vegetal. A gordura, gente, tem ligações saturadas. São ligações simples. E os óleos, que são vegetais, têm ligações insaturadas, que são ligações duplas. Tá? Quando temos aqui, ó, isso aqui é uma ligação dupla, por exemplo. Isso aqui já são ligações simples, né? Então, a diferença entre ligações saturadas e insaturadas é que nas saturadas temos ligações simples e nas insaturadas nós temos ligações duplas. Agora, qual é mais perigosa, né? A gordura animal é mais perigosa porque ela pode se depositar nas nossas artérias. Ela pode causar aí o que a gente chama de arteriosclerose, né? Que é uma doença na artéria e ela acaba se entupindo. Agora nós temos também gordura hidrogenada, feito pela indústria, hidrogenação catalítica. O que é isso? É quando a indústria quer transformar essa ligação insaturada, esse óleo vegetal, em uma gordura animal. Vocês reparem que nas ligações saturadas, elas são sólidas, as gorduras animais são sólidas e as vegetais, elas são líquidas. Então, teve um gênio que pegou uma gordura, um óleo vegetal e transformou ela em um sólido. Nesse processo industrial, deu origem à gordura hidrogenada, que é colocar hidrogênio nessas ligações insaturadas. Porque inserido hidrogênio nessas ligações vai quebrando essas duplas ligações. E aí, nesse processo, né, da gordura hidrogenada, acabou surgindo também a gordura trans. Nesse processo industrial, a gordura trans surgiu. E o que acontece? Ela muda a conformidade da molécula. Por exemplo, nas gorduras, nas ligações insaturadas, os hidrogênios geralmente ficam em cima. Com esse processo industrial, os hidrogênios ficaram na parte de baixo. Isso é uma mudança na conformidade de uma molécula e que a gente chama de gordura trans. Também é muito perigosa porque ela fica agarrada nas paredes de vasos e artérias. Tá? Então a gente falou aí um pouquinho de glicerídeos. Vamos retomar. São os óleos, são as gorduras. Temos as ligações saturadas, que pertencem à gordura animal e são de ligações simples. E temos as insaturadas, que são de gordura vegetal, de óleos vegetais e tem dupla ligação. Tá dando uma geral assim nos glicerídeos. Nós temos os fosfolipídios. Ai, mudei aqui. Fosfolipídios são mais tem uma função mais estrutural, né? Tá até aqui, ó. Não tem função energética, gente, é uma função estrutural. Ele é formado por 2 ácidos graxos mais glicerol.
grupo fosfato ligado à molécula. O que é isso? Ele é um lipídio ligado a um fósforo, né? Aqui do lado nós estamos vendo uma figura de um fosfolipídio. Nessa parte aqui nós temos a parte lipídica da molécula e nessa parte aqui nós temos a parte onde tem o fosfato. Então aqui, se a parte lipídica, ela é hidrofóbica, ela tem aversão à água. E aqui na cabeça, que a gente fala de hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Ela, gente, tem uma característica polar. Aqui, ela carrega uma polaridade. Então, vai ter uma afinidade com a água por isso. Ela tem uma função estrutural porque está compondo, fazendo parte da estrutura das membranas celulares. Só que uma membrana de célula, cada cabecinha dessa roxinha, né, com uma perninha azul, é um fosfolipídio. E reparem que tem duas camadas, né? Tem uma camada aqui e tem outra camada aqui em cima. Ó. Então, é uma membrana que possui duas camadas de fosfolipídios. Então, fosfolipídio é o quê? É um grupo fosfato, né? Possui um grupo, um lipídio que possui um grupo fosfato. E é isso que dá a característica polar na molécula, ou seja, ela interage com a água. Então, essa parte aqui, ó, vai interagir com a água, tá? Nós vamos ver isso aqui mais à frente na membrana plasmática. Nós temos os esteroides. Esteroides é um outro grupo, né, um terceiro grupo aí dos lipídios e corresponde muito aos hormônios e ao colesterol. Eles têm aqui cadeias carbônicas formando 4 anéis, isso aqui é uma parte mais química, né? Nós temos entre eles aqui o colesterol, que tem uma função regulatória, tem função aí de forma as membranas celulares, forma sais biliares, precursor para a formação dos hormônios sexuais, metabolizado no fígado, dois tipos HDL e LDL. Plantas e fungos não possuem colesterol. Vou falar de cada um deles. Na função regulatória, tá? Eles vão regular aí, está aí regulando a fluidez da membrana plasmática. E aí ele forma as membranas celulares, ele faz parte da membrana, ele pertence à membrana, porque a gente vai ver que aqueles fosfolipídios que vão formar a membrana, eles se mexem, eles não ficam ali no lugar. Eles podem se mexer entre si, né, trocar de lugar ali com algum do lado, ou até mudar de camada, né? Então, essa fluidez da membrana, quem regula é o colesterol. Forma os sais biliares, né? Os sais biliares que é ali sintetizado pelo fígado, é necessário colesterol para formar os sais biliares, né? É o precursor para a formação dos hormônios sexuais. É ele que compõe aí os hormônios sexuais, né? Ele faz parte também dos hormônios, como por exemplo a testosterona, progesterona, os estrógenos, tá? Esses hormônios sexuais. Metabolizado no fígado, tem alguns os colesterols, né? Ele é feito no fígado também, não só introduzido na alimentação, mas também a gente produz colesterol no fígado. Temos aí o HDL e o LDL. O HDL e o LDL são diferentes pela sua densidade, né? O LDL é o ruim, o HDL é o bom. Né? Como é que eu sei que o LDL é ruim? Bom, eu aprendi que o Cebolinha fala a palavra ruim como? A palavra ruim falado pelo Cebolinha é Luim. Luim começa com L de LDL.
Então aí é um macetezinho para não esquecer quem é que é o ruim, quem é que é o bom, né? LDL é o ruim, HDL é o bom. Plantas e fungos não possuem colesterol, tá? Plantas e fungos possuem aí uma substância parecida com o colesterol. Nós temos aí os esteroides. Ué, ai meu Deus, passei não? Ah, sim. Nós temos os carotenoides agora, né? Os carotenoides, eles é um grupo de pigmentos, né? Uma família de pigmentos e ajudam na fotossíntese. Eles ajudam na absorção de luz solar. Esse grupo de pigmentos aí, gente, pode ser laranja ou pode ser vermelho, né? O que dá cor laranja é chamado de beta-caroteno, né? Que tem na laranja, tem na cenoura, tem na gema, tem na tangerina, tá? Todos esses alimentos que estão aqui possuem beta-caroteno, né? Mamão. E isso, gente, é importante para os vegetais no processo de fotossíntese, né? Aumenta aí a absorção de luz solar e auxilia nesse processo. E esse beta-caroteno, além de dar as cores da laranja, ele vira vitamina C, vitamina A, desculpa, no nosso corpo, né? Ocorre diversas reações químicas no nosso corpo, que esse beta-caroteno é como se fosse um ingrediente, né? Uma provitamina para se transformar em uma vitamina A no nosso organismo. E nós temos ainda os cerídeos. Cerídeos aí temos como principais moléculas os ácidos graxos, né, de cadeias muito longas e que se junta com o glicerol, né? Cadeias longas com muito mais carbono. Então, gente, elas são. Lembra que eu falei no início que quanto mais carbono, menos afinidade com a água ela vai ter? Então, por isso que os ácidos graxos, eles possuem longas cadeias de carbono. Eles são impermeabilizantes, né, das plantas. Eles impedem que as plantas se desidratem, né? Então está presente aí nas folhas, está presente nos frutos, né? Esse brilho aqui na maçã que você vê é um tipo de cerídeo que vai proteger esse fruto da desidratação. Temos também aqui, olha, no favo aqui das abelhas, né? Na colmeia, não é o mel é um carboidrato. Mas na colmeia nós temos um tipo de cerídeo. Então eles têm uma função hipermeabilizante, tá? Eles protegem contra a perda de água. Ele também é reserva de energia dos fitoplânctons, que é um grupo aí de seres vivos que tem aí na água, né, nos oceanos. E ele protege a nossa pele contra o ressecamento. Nós temos aí glândulas que vai produzir esse tipo de cera, né? Esse óleo, quando a gente acorda, parece ter um óleo no rosto, é esse cerídeo, né? Para evitar a nossa pele da desidratação. Então, isso é o tipo de cerídeo, né? Nossa pele oleosa é um tipo de cerídeo. A cera de ouvido também é um cerídeo que tem uma função de proteção, né? Então, protege a nossa pele contra o ressecamento, protege o nosso ouvido. E temos. Acho que é isso, né? É isso. Então, recapitulando, cerídeos está presente nas folhas, nos frutos, na gente mesmo, né? Na nossa pele. Protege a planta contra a perda de água. Nós produzimos o óleo, né? Que é através das glândulas sebáceas. A cera de ouvido também é um tipo de cerídeo.
tá? Então, esses aí foram os 5 tipos de cerídeos. Nós temos aí, gente, o colesterol, vamos falar um pouquinho dele. Então, vamos ler aí. HDL e LDL são complexos lipoproteicos conhecidos por colesteróis. O que acontece? O colesterol, gente, ele não se mistura na água. Então, para ele ser carregado no sangue, ele precisa desses complexos lipoproteicos, né? São moléculas que vão carregar esse colesterol no sangue. Moléculas HDL e LDL. A diferença entre as duas moléculas é que o LDL é composto de baixa densidade. O HDL é de alta densidade. Por isso que o LDL se deposita com mais facilidade nas nossas artérias e nas nossas veias. O colesterol não é solúvel no sangue e, no caso das moléculas mais leves, ele pode se acumular nos vasos sanguíneos, trazendo diversos problemas à saúde, como arteriosclerose, deposição de placas de colesterol que enrijecem e entopem os vasos sanguíneos. As lipoproteínas de alta densidade são capazes de transportar o excesso ou o colesterol que não foi usado dos tecidos de volta para o fígado, onde ele é quebrado e excretado. Dessa forma, o colesterol ligado a LDL é o que pode provocar os depósitos de gordura e por isso é chamado de mau colesterol. Gente, desculpa. O que é ligado a HDL, por outro lado, retarda ou reduz o crescimento das placas de gordura nas artérias e é chamado de bom colesterol. Uma coisa também importante de falar do colesterol é que o colesterol forma os sais biliares, né? E os sais biliares é formado no fígado. O que acontece? Se a gente come muita aveia na nossa alimentação, nós começamos a eliminar sais biliares através das fezes. Se estamos eliminando sais biliares demais, então o fígado vai precisar fazer mais sais biliares. Para fazer sais biliares, ele vai precisar do colesterol. Então, o seu fígado vai catar o seu colesterol aí no organismo, o seu organismo vai catar para fazer mais sais biliares. E dessa forma, você vai reduzindo o excesso de colesterol que está no seu corpo. Então, por isso, a aveia ajuda aí a baixar os níveis de colesterol no seu corpo, tá? Isso daí é um benefício que a aveia traz no seu corpo. Então, olha só, o bom e o mau colesterol. A água, sangue, né, que vai representar aí a gordura, colesterol não se misturam. O colesterol é transportado no sangue para os órgãos e fígados pelas lipoproteínas, tá? Lipoproteínas, que é o HDL e LDL, vão transportar o colesterol, porque ele não se mistura no sangue. Aí aqui mais uma vez, o LDL em níveis elevados pode aderir à parede das artérias, dificultando a passagem do sangue e entupir as artérias, causando aterosclerose, principalmente no coração. HDL é o colesterol que ajuda a remover o LDL do organismo. Seu excesso protege as artérias do coração, mas sua falta também é ruim para o organismo. Então aqui nós estamos vendo, gente, uma arteriosclerose, né? Um entupimento aí da artéria, de um vaso sanguíneo. E aqui também, olha, reparem que o que está sendo depositado na parede desse vaso é o mau colesterol. Né? Aqui, olha, em amarelinho. E aqui nós estamos vendo uma veia, um vaso sanguíneo, né? Normal, saudável. E aqui nós estamos vendo ele com um pouco de entupimento já pelo colesterol que está sendo carregado pelo LDL. Então, aqui ele fica depositado. Geralmente, acontece muito no coração, né? O que acaba dando até mesmo infarto nas pessoas. Aqui, gente, botei para vocês verem algumas atividades. Antes, eu queria falar para vocês sobre calorias.
né? A caloria é a medição da energia que vem dos alimentos. Eu falo muito de energia dos carboidratos, dos lipídios, e essa energia pode ser medida. A medição, a unidade, né? A unidade de medida dessa energia é chamada de caloria. Então, por exemplo, um copo de leite integral pode te dar 149 calorias. Um Big Mac vai te dar aí, ai meu Deus, um Big Mac vai te dar aí 563 calorias. Uma Coca-Cola pode te dar aqui, ó, 137 calorias. Uma banana split, 843 calorias. Pra caramba, né? Até porque tem sorvete. Sorvete é gordura hidrogenada pura. E é o que faz muito mal à saúde. Então, olha só. Aqui são as atividades que são necessárias para perder essas calorias, né? Elas precisam de tantas calorias para você poder realizar essas atividades. Então, por exemplo, caminhar suavemente, né, num plano, sem subir nem descer. Você vai gastar 198 calorias. E aqui, ó, estudar durante 1 hora vai gastar aí 72 calorias. Dirigir um automóvel, você vai gastar 132 calorias. Correr aí durante 1 hora, 468 calorias. Então, todas as atividades que a gente vai fazendo precisam de calorias, né? A gente vai gastando caloria. O problema é quando a gente ingere mais calorias do que precisa. Se a gente não se exercita, não faz nada disso, né? Então, aí nós vamos ter problemas de saúde. Pode desencadear os problemas de saúde.